No ano de 2015, na Austrália, uma jovem chamada Jodie Meyers desapareceu após uma discussão com seu noivo. Como em vários casos que eu já narrei aqui nesse canal, é óbvio que o noivo se tornou o principal suspeito de seu sumiço. Porém, vocês vão ficar abismados quando descobrirem o que de fato aconteceu. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, eu peço desde já que deixe aí o seu gostei e se inscreva no meu canal clicando no botão vermelho que está aí abaixo, escrito inscreva-se. Peço também que ative o sino das notificações, porque assim toda vez que eu enviar um vídeo novo, o YouTube te notifica e você pode vir aqui sempre consumir um conteúdo de qualidade. E caso ele não envie a notificação, me siga lá no meu Instagram, que é esse aqui que aparece na tela, porque lá eu sempre aviso dos vídeos novos. Então, dados os recados, vamos pro caso. No dia 26 de agosto de 2015, no sul da Austrália, Jodie Meyers, de 20 anos, e seu noivo Neil Archer, de 29, comemoraram o aniversário do padrasto dela. A festa estava a todo vapor, mas o casal não estava se divertindo. O fato é que Neil não quis entrar na casa e insistiu em ficar sentado no carro. Jodie, que poderia estar se divertindo com seus entes queridos e aproveitando a festa, tinha que ir constantemente até o carro e implorar para que seu noivo entrasse na residência. Alguns convidados até levaram algumas guloseimas para Neil, na esperança de que isso o animasse e ele se juntasse aos outros, mas o homem foi inflexível. Por volta das 20 horas e 30 minutos, o casal finalmente decidiu ir embora da festa, já que ninguém estava se divertindo, e quando chegaram em casa, uma enorme discussão teve início, e essa briga terminou com a Jodie dizendo que o seu noivado havia acabado. E já no dia seguinte, a Lucy, mãe da Jodie, teria recebido uma mensagem da jovem. Ela disse à mãe que não iria vê-la naquela noite porque havia terminado tudo com Neil e mudou o número de telefone. Mais tarde, ela contaria melhor onde ficaria, mas por enquanto havia se mudado para outro lugar e largado seu emprego. O texto era bastante estranho e haviam vários erros ortográficos que a deixou ansiosa. Segundo sua mãe, Jodie nunca teve problemas em ortografia ou gramática, e mesmo quando cometia um erro, ela corrigia imediatamente, mas nesse caso, a jovem não deu a mínima. É claro que isso poderia ser explicado pelo fato de que a Jodie havia acabado de terminar o seu noivado e poderia estar de cabeça quente e sem tempo para nada. Mas se ela estava tão estressada e sem tempo assim, por que ela mandaria uma mensagem para a mãe? Isso não fazia nenhum sentido. Então não é de se admirar que nem a Lucy nem as irmãs da Jodie acreditaram que aquela mensagem havia sido enviada por ela. Além do mais, Jodie nunca teria deixado para trás seu filho Elijah, de 2 anos, que era fruto de seu relacionamento com Neil. O menino era a razão da vida dela. Ela o amava profundamente e, segundo os amigos e familiares, Jodie o levaria consigo caso decidisse ir embora. Esse fato levou a família a denunciar seu desaparecimento à polícia. Eles não queriam acreditar que algo ruim tivesse acontecido, mas tinham medo de perder tempo achando que estava tudo certo. E desde o começo, algumas suspeitas já se formavam em suas cabeças, e eles temiam que a polícia não levasse a sério o desaparecimento da Jodie. No entanto, a polícia tratou o depoimento da família com muita atenção. Eles ficaram alarmados com o fato da mulher ter abandonado o filho e não puderam ignorar um incidente tão estranho assim. Os detetives preocupados começaram a investigar o caso imediatamente e eles ficaram muito alarmados quando a quantia de $250 foi sacada usando o cartão da Jodie no centro da cidade. Nesse momento eles começaram a se questionar se ela de fato não havia sumido por conta própria e só não queria voltar, mas continuaram investigando o caso. Nesse momento os detetives começaram a pensar que talvez ela de fato tivesse tido um surto e sumido por conta própria e simplesmente não quisesse voltar, mas eles também levantaram uma possibilidade de alguém ter feito aquele saque justamente para que eles pensassem que ela sumiu por conta própria. Então, os policiais continuaram investigando o caso. Uma das primeiras coisas que os investigadores fizeram foi entrevistar as pessoas próximas dela, seu ex-noivo, suas 3 irmãs, o irmão e os amigos da mulher. Mas ninguém forneceu qualquer informação útil sobre o paradeiro dela, exceto, é claro, seu ex-noivo, o Neil. Afinal, ela foi a última pessoa a vê-la. Neil disse à polícia que eles continuaram a discutir no caminho para casa depois da festa. Segundo ele, durante a viagem a jovem jogou seu anel de compromisso pela janela com muita raiva.
Mais tarde, a polícia tentou até encontrar essa joia, mas não conseguiu. O Neil também disse que a última vez que viu Jodie foi quando ela entrou em um carro Nissan vermelho na companhia de um homem e uma mulher que ele não conhecia. A polícia divulgou essa informação, escondendo o fato de que Neil Archer era o único em quem eles estavam interessados. As autoridades disseram que nessa fase ele era uma testemunha útil para a investigação, mas na verdade ele era o único suspeito. Extensas buscas foram realizadas na área onde a Jodie teria sido vista pela última vez. Os policiais vasculharam uma floresta, um rio e várias localidades, mas nenhum rastro da jovem foi encontrado. Aliás, como eu disse anteriormente, o anel de compromisso que a Jodie supostamente havia jogado fora também não foi encontrado, mesmo com o Neil dizendo o local onde ele achava que poderia estar. Parentes, amigos e conhecidos apareciam periodicamente na mídia falando sobre a situação e fazendo diversas declarações. Uma das pessoas que deram entrevista foi a mãe de Neil, Margaret Archer, de 55 anos. Quando questionada sobre como estava o filho de Jodie, Elijah, ela disse que o menino foi levado a acreditar que sua mãe tinha ido fazer compras e logo voltaria para casa. Margaret acrescentou que todos esperavam pelo seu retorno, pois o filho precisava dela. A mulher então procurou por Jodie, lhe pedindo que aparecesse rapidamente ou contatasse alguém para avisar que estava tudo bem. Neil, é claro, também fez várias declarações aos repórteres que o esperavam repetidamente em casa e o viram brincando com o filho. Porém, nesse ponto, temos que voltar um pouco no tempo. Vamos lá. Nesse vídeo, algum tempo atrás, eu não sei se vocês vão lembrar, mas eu disse que uma quantia de $250 foi sacada da conta da Jodie, usando o cartão dela. Então, quem fez esse saque não foi ela, foi uma pessoa que era próxima da mulher. Nesse ponto, talvez vocês pensem, então se não foi ela, provavelmente foi o Neil que fez o saque. Mas não, meu povo. Quem fez o saque da conta da Jodie foi a sogra dela, a Margaret. E os policiais confirmaram isso com as imagens das câmeras de segurança. É claro que fazer o saque do dinheiro não transformava a Margaret em uma assassina, mas os policiais queriam saber sob qual pretexto ela fez aquele saque e por que ela não contou nada antes. O que importa é que a Margaret acabou sendo presa por ter roubado o cartão da Jodie, que foi essa conclusão que os policiais chegaram, e ela foi solta sob fiança após um interrogatório. Mas esse estranho incidente acabou fazendo com que os policiais resolvessem analisar os seus movimentos mais de perto, e eles encontraram algo muito interessante. Os detetives encontraram 2 recibos de compras em 2 lojas de ferragens diferentes. Margaret teria comprado 10 sacos de cimento em uma loja e mais 10 em outra. Além disso, a mulher comprou um carrinho de mão. As compras foram bastante inusitadas e em grande volume. Por isso, eles foram até a loja onde a mãe de Neil foi e depois de ver as imagens do circuito interno de TV, eles notaram que Margaret havia comprado uma grande quantidade de cimento. Mas para que ela precisava de tanto? É claro que comprar material de construção não é nenhum crime, mas os detetives precisavam de uma explicação para aquilo, até porque, além de ter comprado todo esse material, ela foi pega com o cartão da Jodie. Então já eram 2 coisas estranhas nesse momento. A polícia teria ficado perdida por muito tempo se não tivesse conversado com o marido da Margaret, pois segundo ele, no dia do desaparecimento da Jodie, o homem estava em outra cidade e ao voltar para casa, seu filho lhe disse que tinha um presente em homenagem ao Dia dos Pais. Neil raramente demonstrava afeto, então seu pai ficou muito curioso. Seu filho lhe pediu para ir ao celeiro e eles caminharam juntos até o galpão, onde havia uma laje de concreto recente que Neil havia acabado de fazer. O homem ficou muito surpreso, pois considerava o filho preguiçoso e egoísta, e era impossível não notar que Neil havia feito um trabalho muito complicado ao encher todo o chão com cimento. O pai agradeceu ao filho pelo presente e, distraído, começou a falar sobre a sua viagem. Depois de ouvir essa história, os detetives perceberam que o quebra-cabeça estava se resolvendo sozinho. Neil certamente estava envolvido no desaparecimento da Jodie, mas havia uma pessoa muito importante nessa história. A pessoa em questão era Aaron, o irmão do Neil. Ele descobriu o que havia acontecido
e alertou o irmão dizendo que ele tinha que se entregar. Mas como o Neil não concordou, o Aaron foi até a delegacia e falou tudo o que ele sabia. Então, no dia 24 de setembro de 2015, o Neil concordou em se encontrar com os policiais após seu irmão ter ido até a delegacia. E é claro que após essa conversa, o Neil foi preso e acusado formalmente de ter ceifado a vida de Jody Meyers. Um dia depois da prisão, os investigadores começaram a revistar a casa de seus pais. No mesmo dia, especialistas descobriram o corpo de uma mulher enterrado em uma cova rasa. O buraco foi cavado sob uma laje de concreto dentro do galpão, o mesmo que foi presente para o pai de Neil. Especialistas confirmaram que o corpo era de Jody Meyers. Naquela época já havia se passado um mês desde seu desaparecimento. Os investigadores emitiram um comunicado dizendo que provavelmente ela teve uma morte violenta. Alguns meses depois, a Margaret, mãe do Neil, foi colocada novamente sob custódia sob a acusação de envolvimento no assassinato de sua nora. Ela ainda tentou provar sua inocência, mas tudo indicava que só o pai do Neil não sabia de nada do que aconteceu. Tá, mas o que aconteceu então? Quando a Jody e o Neil voltaram para casa depois da festa, eles tiveram uma discussão muito feia. E o Neil disse que os familiares da Jody não gostavam dele e queriam de toda forma separar o casal, sendo que era ele que não queria entrar na casa para estar na festa junto com os outros. Isso para mim não fez nenhum sentido. E em um acesso de raiva, o Neil teria tirado o cordão de um moletom e asfixiado a Jody até que ela parasse de respirar. E, inclusive, mais tarde, ele falou para alguns colegas de cela que sua mãe estava presente na casa durante a briga e, inclusive, ela teria ajudado a segurar a vítima. No entanto, isso não pôde ser provado. No dia seguinte, Neil pediu ajuda para encobrir os rastros de seu crime. Margaret concordou em ajudá-lo a destruir as evidências. A mulher comprou cimento sacando dinheiro da conta de Jody e foi ela que enviou a mensagem para a mãe da jovem. Essencialmente, Neil forçou sua mãe a fazer todo o trabalho sujo para ele. Também é importante notar que Margaret foi vítima de violência doméstica no passado. O estranho é que, tendo passado por uma situação semelhante, ela concordou em esconder os vestígios desse crime terrível. É ainda mais assustador perceber que provavelmente o filho de Jody testemunhou ao menos parcialmente o que aconteceu. O Elijah, de 2 anos, estava sentado no carro enquanto Margaret visitava lojas de ferragens e pagava pelas compras. Acontece que a criança estava na casa da Margaret quando o corpo de sua mãe foi transportado para lá por Neil e enterrado no celeiro. As informações que surgiram à medida que o caso se desenrolava só causaram mais choque ao público. A polícia gravou conversas telefônicas entre Margaret e Neil, onde eles discutiram o encobrimento do crime. Eles não tinham como resolver o problema e ambos se sentiam muito culpados. Além disso, os dois também mencionaram o irmão do Neil em suas conversas. Margaret tentou envolver Aaron no que estava acontecendo e depois sua meia-irmã. A mulher obrigou os dois a queimar as roupas da vítima e destruir as provas, mas o Aaron se recusou a cumprir as exigências e acabou recorrendo à polícia. Por fim, no ano de 2016, Neil Archer se declarou culpado de tirar a vida de Jody Meyers, poupando seus familiares do doloroso julgamento. E em 2017, ele foi condenado à prisão perpétua com direito a pedir liberdade condicional após 22 anos. Esse foi um resultado muito bom para os padrões australianos. Já em 2018, Margaret foi condenada a 6 anos e meio de prisão por ajudar um criminoso. E já em junho de 2022, ela foi libertada, mas quase imediatamente foi transferida para a fronteira, onde foi deportada para sua terra natal, a Grã-Bretanha. Pelo que se sabe, ela está livre e mora lá. Quanto ao pequeno Elijah, ele está sob os cuidados de sua avó materna, a Lucy. Então esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que vocês tenham gostado da forma que eu narro os casos e jamais do que acontece. Se você gostou, eu peço que deixe um like, se inscreva no canal, mande para todos os seus amigos, me siga nas minhas redes sociais. Se quiser apoiar o canal, temos várias opções como Pix, seja membro, valeu demais e apoie-se. Vai você escolher qual delas é a melhor. Por hoje é só, até a próxima e tchau.